Oi, boa noite, como vão vocês? Muito bom a gente estar aqui juntos. E esse título, na verdade, é o capítulo 20 do Pensamento e Vida. Aquelas pessoas que são frequentadoras da quarta sabem que eu sempre escolho o estudo do Emmanuel nas quartas-feiras quando eu dou a palestra. Foi algo que eu, desde que começou as quartas, eu tenho feito e tenho gostado muito, porque isso me disciplina a ir devagar estudando alguns livros dele e o mergulho vai ficando gostoso para mim e para vocês, espero. Bom, então ele começa dizendo assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então ele vai dizer que o hábito ele vai refletir em nós, né, como um acúmulo mental. Nós vamos nos entregando, né? Nos entregamos aos nossos hábitos, muitas vezes sem a gente perceber, né? Muitos deles a gente não sabe ainda que tem. Então a gente faz porque é automático, a gente faz porque é instantâneo, a gente faz porque quando você vê, você já está fazendo aquela mesma coisa. Às vezes até o outro fala, olha, nossa, você está fazendo de novo, você não percebe, né? Você não percebe que isso é algo que vem de você. Então, muitas vezes a gente não percebe e outras vezes a gente percebe, mas a gente não sabe como mudá-los. Então a gente fala, é mesmo, é verdade, eu faço isso, mas eu não sei como sair disso, isso sou eu sou assim, a gente entra um pouquinho nessa coisa do eu sou assim, eu não sei se é diferente, quando eu percebo eu já estou fazendo, e a gente entra no estado, né, Emmanuel vai trazer um pouquinho de, como se fosse uma certa acomodação, assim, meio que isso tem que ser mudado, mas a gente não sabe ser outra pessoa, então a gente fica num processo repetitivo, né? Então ele diz assim: herdeiros de milênios, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, essas embarcações ao gosto da correnteza é o tipo vida leva, né? E vamos levando, a vida vai nos levando. Como é que você está? A vida está levando, né? Alguém está levando, né? E esse alguém é esse automatismo que a gente não freia, que a gente não dá limite, que a gente não transforma, que a gente não revê. E que continua apresentando, porque ele diz herdeiros de milênios. Ele não está falando assim, olha, nessa encarnação vocês estão repetindo. Ele está dizendo, nós todos somos herdeiros de milênios. Então, se são milênios, nós estamos há muito tempo fazendo certos comportamentos, né? Que precisam, vamos dizer assim, de um olhar, né? Então nós vamos buscar fazer o quê? Sair dessa resistência, né? Porque ele diz que nós vivemos uma resistência, né? São hábitos dessas embarcações que a gente deixa ir para a correnteza e esses hábitos a gente vai fazendo sem nenhuma resistência, a gente não resiste a isso e repete. Então, como a gente sairia dessa resistência, né? Então nós vamos buscar fazer o exercício de identificar, isso seria uma sugestão, o que nos leva a fazer daquilo um hábito, né? Deixando repetir sem refletirmos se realmente aquilo é bom para nós e se é bom para o outro. Porque às vezes até a gente gosta de ser daquele jeito, mas aquele jeito é péssimo no relacionamento, né? A gente não percebe, mas quando vê já fazendo, mas o outro fica muito triste, o outro fica infeliz, o outro se aborrece, etc. Porque a forma como a gente está apresentando ainda é não favorável a uma boa relação, né? Então, identificar seria uma forma, né? Identificar, deixa eu descobrir mais um. A gente pode fazer uma anotaçãozinha, né? Porque às vezes vamos supor que a gente não esteja... alguns de vocês devem saber, eu também sei de vários meus, mas vamos supor que a gente isso não esteja muito claro para a gente, então que a gente possa fazer uma anotação. Vamos identificar quais são. Ou então quando alguém falar, você faz isso, daí a gente, opa. Ou então 2, eu sempre penso que 1 pode ser um acidente, 2, coincidência. Mas quando 3 pessoas falam a mesma coisa, a gente começa a precisar de tomar atenção naquilo, identificar. Será que é isso mesmo? Porque às vezes a gente entra num estado de desculpa, não é bem assim, a pessoa não me conhece bem, não tem nada a ver, alguma coisa assim. Mas com um pouco de cuidado ou até com um pouco de compreensão dos amigos, você pode até perguntar, você acha que eu faço isso? Né?
E o outro, se for teu amigo, ele identifica. Faz. Às vezes você faz. Ou muitas vezes você faz, né? E esse identificar, a gente começa a poder ter clareza das necessidades, pelo menos as mais prementes, né? As mais fortes em nós, de a gente fazer um movimento, né? Agora que eu vi que tem um outro aqui. Com naturais exceções, Emmanuel vai dizer, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então ele vai dizer, com naturais exceções, né, mas a maioria de nós, muitas vezes, a gente se deixa levar em certos hábitos por coisas que são sociais, por coisas que a gente aprende, por coisas tipo assim, quem já não fez uma coisa que você, quando alguém fala assim, por que você fez isso? Aí você fala, todo mundo faz. Vocês já falaram essa frase? Em algum momento da vida de vocês? Todo mundo faz. O que tem? A gente fala depois, né? Qual o problema? Né? Mas, gente, isso é normal. A gente fala isso, né? Às vezes isso é péssimo. Mas é normal porque a maioria faz mesmo. Mas isso não quer dizer que não é ruim, né? Então, muitas vezes, a gente se deixa consumir por essas ideias alheias. Então, o Emmanuel está chamando a atenção, tipo assim, poxa, vamos olhar para isso, né? Então, consumir, como eu consumo, a influência do que os outros pensam em minha vida. Como isso entra em mim? Né? Por exemplo, quando a gente está na frente da televisão, a gente está sendo, vamos chamar assim, invadido por ideias, né? Por um filme, por uma série, por uma coisa que está passando. E muitas desses formatos que chegam até a gente, em formas de notícia, de série, coisa e tal, a gente absorve como verdade. E às vezes no dia seguinte começa a atuar daquela forma. Então o Emmanuel está chamando a atenção. Vamos analisar, né? Eu analiso, a gente analisa algo antes de fazer, né? A gente vê isso, por exemplo, em multidões, né? Então todo mundo é super bonzinho, mas de repente um faz uma coisa, todo mundo entra naquela onda, né? Lembra de Recife, quando a polícia entrou de greve? E a população toda começou a assaltar as lojas. Vocês lembram disso? Deve fazer uns 2, 3 anos. E aí teve gente que devolveu depois. E falou assim, eu não sei o que aconteceu. Todo mundo estava pegando. Eu peguei também. E teve gente que foi, não sei se devolveu porque a família fez devolver, não sei, mas devolveu. E aí essas pessoas disseram isso. Eu refleti isso naquela época. Sim, a gente muitas vezes é impulsionado a certos hábitos que pertencem a um coletivo, mas que a gente nunca pensou se eles servem para nós, se eles são bons para nós, né? E se eles não são, a gente não pode, a gente pode eliminá-los e falar, não, todo mundo faz, mas eu não me sinto confortável, não vou fazer, né? Então essa análise ela é muito importante. Seria uma forma de a gente não mais consumir aquilo que não nos pertence e sim cuidar de como nós vamos elaborar isso. Eu faço porque eu admiro uma celebridade. Quantas vezes as pessoas fazem isso, né? Fazem porque eu lembro de uma época no Brasil, faz muito tempo, gente. Mas assim, eu não sei se vocês lembram. Surgiu uma bolsinha amarela e o sapatinho. Lembra uma época que o sapato era amarelo e a bolsa era amarela, né? Muito brega. Mas a celebridade da novela usava, daqui a pouco todo mundo estava usando pink com pink, aquelas bolsinhas pequenas, coisa e tal. E ali naquele momento lá da minha juventude, eu entrei em contato com isso. Falei, mas espera aí, eu não acho legal uma bolsinha assim, amarelinha. Então, eu não vou comprar isso, eu não vou entrar nessa onda, né? E me vi naquele lugar, me sentindo, vamos dizer, pressionada pelo social, porque as pessoas querem dar satisfação para o social, e você ganha hábitos de seguir e cumprir coisas que não pertencem ao seu íntimo, né? Isso eu estou dando exemplos, mas a gente pode falar desses exemplos a nível emocional, né? Então, eu acredito naquele valor que às vezes é apresentado para mim, né? E às vezes, como é uma pessoa que, ou é uma celebridade, uma pessoa que a gente admira ou acha inteligente, porque a pessoa tem um PhD, a pessoa tem, não sei, ela é diretora de uma grande empresa, alguma coisa que a gente valoriza como importante, a gente também não pensa. Fulano falou. Mas só fulano falou, mas você pensou, você pesquisou, isso funciona para você? Então, muitas vezes, nós temos hábitos assim. Eu faço porque todos fazem, é isso? Eu faço porque todos fazem. Então, essa é uma parte, né, que Emmanuel está elucidando para a gente ter esse olhar, né, e começar a individualizar. E eu vou mais a fundo. Será que porque meus pais faziam, isso serve para mim? Né? Porque a gente sempre pensa assim, não, os pais sabem o que é melhor para nós.
Mas será que nesta nova geração aquilo funciona? Talvez não funcione mais agora, não para mim, não me sinto bem, mas, né, às vezes a gente acopla uma coisa na nossa vida porque é uma verdade que foi em algum momento colocada por alguém. Então nós precisamos ter esse olhar em detrimento a qualquer situação e sempre analisarmos. E aí isso me leva a Kardec, né? Porque Kardec traz para a gente justamente essa máxima, né? Vocês estão lendo aqui, mas aquilo que vocês estão lendo que eu estou escrevendo, se algum dia divergir com a ciência, fiquem com a ciência. Não tenho aqui um olhar sem análise, né? Não existe uma fé cega, e sim algo aonde, se você não tiver uma percepção que aquilo é bom para você, você de repente começa a se consumir fazendo algo que você não se sente bem, você só faz porque todo mundo faz. A gente pode pensar nisso em rituais, né? A gente pode acoplar isso em várias outras coisas, né? Os rituais, às vezes você se vê fazendo coisas porque todo mundo faz a nível ritual, e alguém falou que tem que usar o pezinho de coelho lá do passado, né? Aí o pessoal tinha que andar com aquilo. Talvez em algum momento a gente pensou, isso é muito ridículo, mas todo mundo faz, a gente tem que fazer, né? Porque vai que dá azar, né? Então a gente tem que questionar o que é o azar, né? Eu vou usar isso, mas eu tenho que saber para que eu quero isso, o que isso vai representar para mim, né? Então esses questionamentos vieram transformando a fé em algo cego e vieram criando certos hábitos em nós, aos quais hoje eu acho interessante, porque muitas vezes eu vejo que a obra de Kardec, ela vem nos convidar a nós perdermos hábitos, certos hábitos, revermos alguns e deixarmos outros diluírem, né? Hábitos que a gente tinha no passado, visões, formas de atuar. E ele continua: em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Então, em detrimento disso, por exemplo, em detrimento da moda, a gente se deixa consumir por certas coisas que a gente não avalia se a gente precisa, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vive uma grande coisa que nos divide. Por exemplo, a gente quer ter tudo que é legal, mas ter tudo que é legal custa caro, e a gente tem que trabalhar muito para manter aquele caro, né? Então você quer uma bolsa de marca, tem gente que tem muito dinheiro, mas tem gente que tem que trabalhar 12 meses para pagar aquela bolsa de marca, né? Ou, sei lá, ou o carro que todo mundo acha que é bacana. Só que isso faz com que a gente fique tendo que trabalhar muito para pagar aquele, vou chamar de supérfluo, tá? Aquele supérfluo, eu não estou desvalorizando quem gosta de coisas de marca, mas aquele supérfluo, e isso faz com que eu não tenha tempo para fazer outras coisas, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer hora extra, tenho que trabalhar sábado e domingo, né? Porque eu quero ter aquilo que todo mundo tem, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de quais são exatamente as minhas necessidades. As minhas, não é do vizinho, do primo, do amigo, que às vezes tem outra necessidade. Mas quais são as minhas? Com quanto eu vivo bem, o que eu preciso para viver, que tipo de lugares eu frequento, que tipo de coisas eu visto, quais são as minhas necessidades, né? O que cobre as minhas necessidades, né? Então, o exagero, para que nós possamos avaliar se cometemos exageros, nós precisamos começar a entrar em contato com essas nossas reais necessidades físicas e emocionais. Físicas, eu mencionei algumas, né? Como eu falei lá, o que eu preciso obter. Então, isso é uma das coisas físicas. O que eu preciso obter para eu me sentir satisfeita, né? Porque às vezes a gente tem depois a gente precisa ter outro, depois, né? Assim, essa satisfação parece que não chega, né? Chega, mas é muito rapidinho, né? Porque a satisfação nos objetos, elas são muito rápidas. Porque você compra uma bolsa, quanto tempo demora para ela não ser mais uma bolsa nova? Assim que todo mundo vê. Você vai no lugar, todo mundo viu uma bolsa nova? Ah, super legal. Aí você vai no outro, tá vendo? Eu ganhei uma bolsa nova. Depois, passou um período, todo mundo que você conhece já vê a bolsa nova. Quem você não conhece não sabe que é bolsa nova, então não tem esse impacto. E aí você já entra naquele estado de mais ou menos planejar a próxima, né? Estou dando exemplo bolsa, pode ser sapato, que acho que até o consumo de sapato é bem maior. Tá rindo que deve ser assim, não? Então, que é bem maior, né? E aí a gente se perde um pouco nesse obter, né?
como também o que eu preciso, né? Por que eu preciso usar isso, né? Muitas coisas que nós ficamos codependentes. E não sei, talvez se hoje a gente esqueceu o celular em casa, é um grande drama, não é? Meu Deus, esqueci o celular. Agora, o que é o seu celular? Aí eu fico lembrando, né? Na minha juventude não tinha celular, né? Algumas de vocês já tinha, mas algumas de vocês não tinha. Então, assim, deixa eu lembrar, eu vivia, né? Eu era alguém. Né? Então a gente vai adotando coisas que a gente usa e vai tornando elas algo assim como se fosse impossível a gente ser feliz agora sem isso, né? Claro, todo mundo usa, ela é maravilhosa, não estou dizendo nada contra, eu também as uso, mas a gente sempre precisa ter um lugar para isso, né? Isso ter o quanto isso é necessário, ele é útil, mas em alguns momentos, às vezes ele atrapalha, né? Atrapalha nossas comunicações, às vezes se eu não souber, por exemplo, o quanto eu preciso, né? Então, se eu entender que eu preciso até um tanto, mas eu preciso manter outras coisas também que também são importantes, eu consigo fazer um bom uso disso e isso vira uma ferramenta para crescer. Mas se eu não souber fazer um bom uso, eu crio o hábito de ficar dependente automaticamente daquilo. Tem gente que, assim, né, acorda e já pega o celular, né? A primeira coisa que faz, antes de abrir o olho, ele já está com o celular. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção. Eu preciso do que eu preciso, né? E é necessário, legal, é necessário, compre, né? Mas não é necessário, né? E o quanto isso vai me custar, não financeiramente, o quanto isso vai me custar de tempo, de trabalho, o que isso vai exigir de mim e que eu vou deixar de poder prover em outras partes da minha vida porque eu vou ficar dependente disso, né? Então, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, para ficar em shape, eu preciso fazer 4 horas por dia de academia, né? Então, para fazer 4 horas por dia de academia, para ficar super em shape, né? Porque uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo, coisa e tal, eu vou consumir uma grande parte do meu dia que poderia ser dividido para outras coisas. Algumas coisas deixarão de ser feitas para eu poder fazer 4 horas de academia, né? E porque o valor de ficar em shape ele é tão enorme em mim que eu não tenho espaço para outras coisas penetrarem em mim, né? Então a gente precisa ter esse sistema de dosagem, né? Eu preciso mudar isso, né? Então, muitas vezes a gente se vê numa situação de não aceitação. Então, por exemplo, os anos vão passando, a gente vai envelhecendo. Então, vai vindo uma ruga, vai vindo, né, um cabelo branco, vai vindo algumas coisas aí que a gente já sabe, né? E aí a gente entra numa certa piração, vou chamar assim, tá? Que aí a gente tem que consertar, porque tem que parecer jovem. A gente não consegue aceitar que aquilo que a gente vive é um processo natural da vida. E a gente fica nessa coisa de eu preciso mudar isso, né, fisicamente. Então aí eu vou usar milhares de artifícios e vou ficar super dependente, né, gerando esse hábito de estar sempre atrás de coisas alucinadas para esticar o rosto, para esticar isso, para fazer essa cirurgia, coisa e tal. Então, isso também pode gerar em nós uma dependência, né? Se criarmos esse hábito de que precisamos voltar para trás no tempo. Então, os problemas também podem vir na parte emocional, né? Nós precisamos, por exemplo, às vezes, eu preciso ser autoridade para me sentir importante. Então, essa primeira parte que eu falei de consertar o corpo, usar a bolsinha de marca, essa aqui é a parte mais facinho de a gente resolver, de fechar a torneira. Mas essa outra parte vai requerer da gente muito mais profundidade de autopercepção. Porque muitas vezes eu tenho o hábito de que eu preciso ser, por exemplo, autoridade para me sentir importante. Então aí tudo eu começo a não respeitar as pessoas, eu começo a só a minha opinião é que vale, eu perco a escuta, né? A hora que eu perco a escuta, eu não cresço. Não cresço porque na convivência eu não aprendo mais, eu só fico me auto-escutando, então eu perco a percepção de aprender nessa necessidade de ser uma autoridade. Então a gente vai percebendo que certos comportamentos, hábitos, né, emocionais que nós temos em função de não nos autoconhecermos e não sabemos lidar com situações internas nossas, vão dificultar as nossas relações e vão nos aprisionar
em certas emoções, como por exemplo essa. A gente pode dizer outra, eu preciso ser grosseiro para ser escutado? Então, muitas vezes, o que acontece com as pessoas? Elas querem ser escutadas e não interessa o que o outro pensa. Então, elas gritam, são grosseiras, são impositivas, né? Então, será que eu preciso ser grosseira para ser escutada? Ou será que eu posso escutar o outro e compreender que o outro pode ter uma opinião diferente da minha e eu começo a aprender a ter tolerância com o próximo, né? Entender e respeitar que uma opinião diferente da minha não é uma afronta à minha autoridade, mas sim um direito do outro, na experiência dele, vivenciar aquela questão que a gente está discutindo de forma diferente, porque ele entendeu diferente, porque ele sente diferente e cada um tem a sua forma, né? Então, muitas vezes, se eu uso isso, veja como esse hábito pode ser autodestrutivo nas minhas relações. Então, eu posso, por exemplo, poucos amigos podem ter tolerância e eu vou sentir solidão. Poucos relacionamentos podem suportar isso, né? Porque as pessoas depois de um tempo se cansam de serem maltratadas, né? E isso vai gerando, pouco eu vou aprender, porque se eu fizer isso, eu afasto das pessoas, automaticamente as pessoas são meu elo de aprendizado. É com as pessoas que eu interajo e vou aprendendo aquilo que elas já sabem e eu vou crescer também. E a gente vai trocando. Quando eu me isolo, né, por essa questão, por achar que eu sempre tenho razão, eu vou ter dificuldade de crescer e automaticamente eu vou travar a minha encarnação, né? Ou, por exemplo, eu preciso controlar para me sentir seguro. Então, muitas vezes nós temos relações, temos esse hábito de querer determinar o que o outro deve fazer. Então, eu preciso controlar onde a pessoa vai, o que ela veste, o que ela come, como é que é, coisa e tal. A gente faz isso um pouco com o filho, mas faz mais no sentido de conduzir aquele filho até uma faixa etária a ele poder ter noção, aprender em relação às necessidades. Mas depois de uma certa faixa etária, não tem mais. Mas aí a gente, 30, 40, 50, a gente continua fazendo. Não com o filho, faz com o marido, faz com o amigo, faz com o coworker, faz, né, com o empregado, uma pessoa que está subalterna, né, subordinada a você, porque é mais fácil. Ou tenta fazer com o chefe, é despedido um monte de vezes, né, porque também ninguém tolera. E assim, e a gente vai criando situações emocionais por hábitos que vão dificultando que a gente consiga fazer essa máxima que é nós interrelacionarmos nessa encarnação. E é através dessas interrelações que nós vamos crescer, né? Então tem coisas que a gente cria que geram muita dificuldade para que a gente avance. E Emmanuel continua: formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilaceramos consequentemente a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que o que a gente está fazendo, vamos dizer, um ato grosseiro com o outro, a gente vai qualificar que o outro merece, ou ele me tirou do sério. A gente tem umas frases meio prontas que encaixam para a nossa consciência ser aliviada. Mas, no fundo, a gente perde, às vezes, a percepção que para a gente poder fazer aquilo com o outro, aquilo está passando em nós. Então, para que eu possa trabalhar... Emmanuel aqui usou a palavra crueldade, né? Então, para que eu possa ser cruel, né? Eu chamei de grosseiro. Grosseiro é mais suave que cruel, né? Aparentemente, nem sei. É mais suave? Um pouquinho, né? Então, usei a palavra grosseiro, né? Mas ele usou cruel. Então, para que eu possa ser cruel, usando a palavra dele, eu tenho que passar essa crueldade por mim. E automaticamente, essa energia que passa por mim vai desencadear, consequentemente, algo autodestrutivo em mim. Eu vou adoecer, né? Eu vou ter problemas psíquicos, né? A gente vai poder, de alguma forma, isso vai sair de mim, né? Então, esse sistema defensivo que muitas vezes a gente usa para nos sentirmos seguros, amados, importantes, nós vamos conscientes ou inconscientemente gerando esse hábito, é o que Emmanuel vai dizer, de crueldade. Então, a crueldade pode ser aquela alfinetada, aquela gozaçãozinha, aquela tiraçãozinha de sarro, assim, para deixar o outro numa situação desconfortável, né? Aquela coisinha que você sabe que é tão importante para a pessoa, mas você vai e menciona, e você sabe que aquilo para aquela pessoa é algo difícil, mas aí você menciona porque sabe que ela vai ficar chateada. Então, isso, de certa forma, a gente não vê muito como crueldade, mas isso é uma crueldade, né? Então, em primeira instância, parece que é para o outro.
tentando eliminá-lo, eliminar a sua opinião, sua participação. Porém, Emmanuel vai nos trazer que isso vai afetar a nós mesmos. Então, essa consciência, né? Isso a gente vai entender quando? Quando a gente faz o curso do passe, quando a gente faz as aulas aqui, quando a gente lê Kardec, a gente super entende que nós somos energia e como energia, tudo flui como um ciclo e passa por nós, através de nós. Ao mesmo tempo que a gente é um canal de luz para que toda essa luz divina seja transmitida para uma outra pessoa através do passe, a gente também é um canal das sintonias que a gente faz. Vai depender do tipo de sintonia que a gente faz, né? Então, sempre somos um canal. E, sendo um canal, a gente vai ser afetado. Se estamos passando um ato, né, um algo luminoso, nossa, aquilo vai nos beneficiar. Se estamos passando um ato que é desconcertante para o outro, aquilo também vai nos adoecer, né? Então, essa lembrança, Emmanuel traz assim, é muito boa para que a gente relembre, né, disso. E ele continua: estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, porém, além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo. Então tá aí, né? Ele vai dizer as repercussões que aquela circunstância que a gente cria pode causar na gente, né? E ele continua: tentamos inutilmente fugir às leis de Deus, né? Caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias, né? Então a gente se perde, ele está dizendo em outras palavras mais bonitas, a gente se perde nos distraindo desse total e nos deixando cair no hábito da maledicência, no hábito da crítica, nos hábitos, né, que a gente tem em relação ao outro, né? Então, se a gente for pensar distraídos, será que a gente está distraídos, né? Então, eu trouxe uma ideia assim, como não sermos mais distraídos, né? Como vocês acham que vocês poderiam não mais ser distraídos, nós todos, como Emmanuel está sugerindo, né? Ele está nos dizendo, olha, acho que a gente está distraído. Então, como, né? Então, eu pensei, quais recursos a gente tem aqui, por exemplo? Nós estudamos, né? Nós ganhamos conhecimento, olha o graduation, né? Tá ali, viemos, né? Ganhamos conhecimento, né? Mas muitas vezes, mesmo fazendo isso, a gente se percebe distraído no sentido de fazermos aquele mesmo hábito, cometemos ele amanhã novamente. Mesmo a gente vindo aqui, ganhando um monte de conhecimento, estudando, anotando a página, coisa e tal, fazendo parte, ouvindo muitas palestras, ouvindo no YouTube, mas aí a gente percebe, mas o que está errado nesse caminho, né? Então, ele continua. Nesse ciclo vicioso, vive a criatura humana. Olha o ciclo vicioso, né? Que, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, quando a gente chega, a gente fala, não, na próxima encarnação vai ser tudo diferente, vou fazer diferente, vou abandonar esses meus vícios, meus hábitos, coisa e tal, e vai ser diferente. Então, é meio uma ilusão, né? E para desenganar-se depois do túmulo. Daí a gente desencarna e fala, meu Deus, não é possível, né? Fiz de novo. Ai, meu Deus, tudo outra vez. Ai, eu não consegui. Ai, meu Deus. Ele vai chamar esse binômio de ilusão-desilusão. Então, a gente cria ilusão. Ah, agora vai, né? Não vou fazer nunca mais, né? E aí a gente vem e vive a desilusão. Ixi, meu Deus, fiz outra vez. Então ele diz, se a gente continuar distraído, ele diz, nós vamos ficar nesse ciclo da ilusão e desilusão. Então, o que é, né? O que nós vamos mudar aí para isso mudar, né? Com que despende longos séculos, porque ele vai dizer, nós estamos fazendo isso há muito tempo, né? Começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Mas claro, ele vai dizer depois, para ninguém ficar desanimado, não será lícito, porém, de modo algum desprezar a rotina construtiva. Ele não está dizendo, não vale a pena, né? Mas ele está dizendo, no meio desse vale a pena, do vale, vamos inserir ficarmos atentos e não mais distraídos, né? Ele está como ensinando como uma possibilidade de uma técnica, né? É por ela, a rotina, né, essas vindas e idas, né, que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então ele está dizendo, claro, todos nós vamos evoluir,
né? Mas a evolução, contudo, ele diz, impõe a instituição de novos costumes. Porque a gente vem, faz a mesma coisa, vai embora, fica lá no mundo espiritual, volta, promete tudo outra vez pra gente e faz a mesma coisa. Então ele diz, para que você quebre esse ciclo, em algum momento você tem que inserir um costume novo. Pelo menos um. Se talvez uma vida inteira a gente conseguiu não sei, né? Mas ele diz, tem que haver, porque senão nós ficaremos nessa ilusão por muito tempo, né? A fim de que nos desvencilhamos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Então, ele está dizendo, existem ciclos mais altos, mas a gente só os alcança se nós introduzirmos novos hábitos para podermos lidar, né, com aqueles hábitos que nos paralisam em situações sempre iguais, né? Então, novos costumes requer o quê? Eu coloquei, né? O que a gente oferece? Estudar, né? Requer o quê? Depois de estudar, nos graduar nesse conhecimento. Então, a gente fica cheio de conhecimento. Que maravilha, agora eu sei. Quem aqui já sentiu assim? Nossa, eu estou vindo todo dia, eu venho 3 vezes semana, eu estudo, estou com 36 aulas. Foi o número que você teve de aula, foi fantástico esse semestre, Roberta. 36 aulas, né? Nossa, é muito legal. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ganhar sensibilidade no que a gente aprendeu. Porque senão a gente vai no primeiro desafio que a vida coloca a gente fala, não é possível. Mas por que eu? Mas assim não dá, né? E a gente entra naquele queixume como se tudo que a gente ouviu não valeu. Então, ganhar sensibilidade, eu pus até um desenhinho de um trabalho em conjunto, é sim a gente praticar. E a prática desse ganho de experiência, que eu gosto de chamar de sensibilidade, acho que é uma palavra que realmente ela incorpora mais do que experiência, na minha visão, são os outros. Eu preciso me entrelaçar com os outros, porque através disso eu ganho sensibilidade. Porque eu vou ganhar com quem? Com o espelho? Eu tenho que treinar. Com quem eu treino? Eu treino com o filho, com o irmão, com o pai, com o chefe, com o empregado, com o marido. Eu treino com a esposa, né? Então nós precisamos incluir o exercício de ganharmos sensibilidade ao que a gente aprende como prática para implementarmos novos costumes. Então, nós precisamos o quê? Traçar, eu diria, um plano, né? Não precisa ser um monte de itens. Escolha um hábito. A gente já começou lá na palestra escrevendo o primeiro, né? Que eu falei, vamos escrever um ou vários. Aí você escolhe aquele que para você seria mais produtivo trabalhar. Se você gosta de começar com o mais fácil, você pode escolher o que você acha mais fácil de você give up. Se você gosta de ir logo no que vai te dar mais, uma visão maior, se você sair de um e aquilo vai ajudar os outros, pode ser sua tática. A tática ela é sua. Você vai traçar o plano de como você vai lidar com aquilo, né? É um plano. Então eu diria, novos costumes requer o quê? Aplicar. Aplicar requer o quê? Que a gente não esteja distraído. Se eu estiver distraído, eu não aplico. Imagina, estou fazendo de novo, ninguém nem estou percebendo. Então eu tenho que estar atento para poder aplicar o novo costume. E aí, se eu aplicar, eu vou ter uma mudança de hábitos. Mas o que vocês acham que é o mais necessário para eu poder traçar esses planos? Que palavra vocês acham que poderia dar essa totalidade para a gente poder traçar esse plano? Vontade. Tem uma melhor. Hã? Ai, falou. Determinação é boa também. Disciplina. Disciplina. Não é a palavra de Emmanuel? Disciplina. Eu só posso ficar atento se eu tiver disciplina. Eu só aplico se eu tiver disciplina. Todo dia eu vou aplicar. E eu só penso que eu preciso de novos costumes, de mudar meus hábitos, se eu tiver disciplina, né? E com essa disciplina, eu sou vitorioso, né? Vitória no sentido de, puxa, consegui. Deu certo. Então, a Emmanuel, quando eu fiz outras palestras ligadas também a ele, eu fiz um chamado Vontade, foi excelente esse estudo desse capítulo de outro livro, do roteiro, porque ele vai dizer isso, o desejo não é suficiente, você tem que ter disciplina para se manter dentro daquele desejo e fazer acontecer, senão fica tudo assim, eu queria tanto, fica para a próxima vida, eu estou muito jovem, eu tenho muito filho, agora estou muito velho. A gente vai criando coisas, né? É uma saída, para o ego ficar felizinho e a gente não se chamar de preguiçoso. Mas, na verdade, nós precisamos de disciplina, né?
Então ele diz, é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. É lindo, viscerais, né? É um tudo, né? Tá ali. Você vai entrar lá no seu profundo, né? Então o convite de Jesus nessas transformações viscerais é mudança. Então, o nosso trabalho aqui na Terra não é juntar dinheiro para comprar um Audi. Nada contra Audi, pelo amor de Deus. É lindo. Não. O nosso goal aqui na Terra é nós investirmos com disciplina de mudar nossos hábitos. O Audi é cenário. O Audi é vestido que eu estou vestindo. Cenário. Não é o prato principal. Eu não posso agora perder a minha velhice pensando que o meu lema agora é esticar meu rosto. Não, na velhice, talvez vocês pensarem em tudo que eu aprendi, talvez vocês tentar entender o declínio da matéria, talvez tentar usar com sabedoria o corpo, que talvez na juventude a gente não use, muitas outras coisas, não é ficar tentando fazer o tempo voltar. Então, a gente não pode se perder, ele está dizendo, né? Volte, volte. Por quê? Porque há necessidade de mudança. Então ele diz, toda a passagem do Senhor entre os homens, Jesus, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, peraí. Jesus deixou dentro do seu exemplo, né, a necessidade da simplicidade, como também o hábito da gente não só ter essa serenidade, paciência, mas entender que às vezes o caminho é doloroso, o caminho exige, o caminho necessita de esforço, né? Então, para a gente concluir, ele continua, não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir ao outro, né, como hábitos automáticos nos alicerces do nosso dia a dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa do nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. A palestra podia ter sido só isso, né? O resto eu fiquei enchendo linguiça porque eu tinha 1 hora. Não podia perder o resto porque, mano, é fantástico, né? Isso é uma página só, né? Então, a gente pode concluir que a disciplina para o hábito, né, da gente ter a bondade, o entendimento, para a gente se educar e ao mesmo tempo servir, para a gente ter segurança que só a gente ser feliz não funciona, a gente precisa gerar isso para o próximo, o planeta precisa também sentir isso. Então isso é um trabalho em conjunto, em massa, não é um trabalho só do meu bairro, só da minha residência, só do meu sobrenome, só da minha comunidade, né? Isso é um trabalho, é qualquer trabalho, é para atingir qualquer pessoa que possa precisar desse teu servir, porque este servir te educa. Né? O que te educa não é ler um monte de livro, é legal ler um monte de livro, mas se você não praticar aquilo que o pessoal escreveu no livro, você vai dizer o quê? Esse ano li 30 livros. Tem gente que fala isso, você acha super lindo, é massa. Qual deles você praticou? Essa é a pergunta. Um deles você praticou? Porque se você não praticou nenhum, são só livros, né? O valor do livro é a prática, é o que você vai aprender e colocar isso na sua vida. Então, gente, a mudança de hábito, né? A mudança de um único hábito, ela pode transformar toda uma vida. Se vocês tiverem dúvidas ou acharem que é muita coisa, escolha um, né? E com certeza a gente vai ficar muito animado com a vitória e vamos escolher o segundo, ele não vai demorar muito. Muita paz, gente. Obrigada, viu?